Eu sou um escritor solitário e gosto de ser assim. Eu não consigo ficar me enturmando nessa panelinha literária, sabe? Até houve um tempo em que eu tentei, e até acho legal algumas ações, sim, de verdade acho muito legal, mas não consigo me enturmar, não consigo achar minha turma nessa coisa literária de autores, né? Principalmente porque eu sou um autor independente. Eu tenho mais de 20 e-books lá na Amazon. Esse pessoal considera os meus e-books mais lidos como uma espécie de lixo, lixo literário. Por quê? Porque tem safadeza, porque tem conteúdo hot, tem pegação, tem coisas explícitas ali, né? Então eu tenho lá mais de 20 e-books. Tem um e-book de mistério, de suspense, de terror, só que os que são mais lidos não são esses. São os que têm safadeza. Mas até então, eu não vejo problema nisso. Mas aí eu vejo umas coisas que me deixam assim. Não, 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 sangue de morcego. Ai, sangue de morcego. Pra que postar isso, sangue de morcego? Um exemplo muito simples que eu vi ontem, por exemplo, que me deixou muito fulo da vida. Inicialmente achei que fosse uma postagem fazendo uma propaganda, ou fazendo uma resenha, né, fazendo uma divulgação de uma obra hot. E ali eu não sabia a menor ideia de quem era a autoria daquilo, mas vi a divulgação em si, parecia bacana, tal. E de repente eu comecei a ler do que se tratava o negócio, eu descobri que na verdade não, aquilo não era uma divulgação, não era uma resenha, aquilo na verdade era uma difamação em prol de incitar as pessoas a descredibilizar aquele trabalho lá, porque ele era considerado inapropriado. E havia gente até que estava arrumando algum tipo de criminalização naquele conteúdo que nada mais era do que uma história de ficção, porque tinha uma parte com incesto lá, sabe? Então todo mundo achou uma abominação e havia até quem falava em apologia ao crime. Gente, uma história de ficção é uma história de mentira. Tá, e nós estamos numa era em 2025 que eu achava que as pessoas já sabiam discernir o mundo real do mundo fantasioso, né? E aí, quando você criminaliza uma obra de uma pessoa que está aí batalhando arduamente pelo seu lugar ao sol por cada leitor, você não está colaborando para o crescimento do cenário de leitores aqui no Brasil. O leitor, quando ele descobre que está lendo uma coisa que é legal, que é bem vista, ele vai ler aquilo lá e vai ler a sua obra também. Tá? Agora, se o leitor descobre que o que ele está lendo é um lixo literário, que é uma apologia ao crime, que é um insulto, ele perde a vontade de ler. E aí ele não vai ler aquilo lá e não vai ler ninguém. Ou seja, todo mundo sai perdendo, porque teremos leitores a menos. Isso é lamentável. A postura dessas pessoas é lamentável. Até porque, qual é o problema de você ler uma obra literária de ficção que tenham coisas consideradas repugnantes e até mesmo criminosas? Porque, pelo que eu saiba, por exemplo, escritores como Stephen King, Patricia Highsmith, até mesmo a Agatha Christie, né? A rainha do crime na literatura estrangeira. O que eles colocam ali, que fizeram eles construir um nome forte de peso no mercado literário, são crimes. Crimes de diversas naturezas. Sejam eles por envenenamento, como a Agatha Christie costumava fazer muito, assassinatos por envenenamento ou estrangulamento, ou sejam por diversas outras formas, algumas violentas, outras sutis, algumas brutais, outras foram descobertas repentinamente, sabe? Eu já li livros com criaturas demoníacas, já li livros religiosos, já li livros que colocam personagens que têm a ver com satanismo, rituais pagãos, sabe? Já vi livros que têm aí abusos, crueldade. Eu acho que na história da ficção não cabe essa peneira, sabe? Ai, não podemos colocar crimes, não podemos colocar criminalidade, não podemos colocar coisas polêmicas numa história de ficção, porque é inapropriado, porque vai dar gatilhos, porque vai traumatizar os leitores, porque será uma má influência. Olha só, desde que essa história começou algum tempo atrás, muita coisa foi se perdendo na questão do entretenimento. A gente vê isso nitidamente através da televisão, que mudou muito o seu conteúdo e deixou de atrair as pessoas
deixou de ter ali sua programação atraente, através dos quadrinhos, que também deixaram de ser atraentes, filmes e séries também estão seguindo a mesma linha, você não consegue ver porque está tudo muito insuportável, né? Tiraram todos os elementos que poderiam atrair a nossa atenção para aquela trama, seja porque é considerado inapropriado, indecente, seja porque é considerado criminoso, seja porque é considerado muito adulto, né? Muito objetificado sexualmente. Então, estão arrumando uma série de problemas e aí ninguém consegue mais se entreter com nada. E isso não está melhorando em nada a questão da tal índole do cidadão. As pessoas não deixam de ser más por causa desse tipo de policiamento cultural do entretenimento. As pessoas continuam más, continuam cada vez mais loucas, mais descontroladas. Quem é do crime continua fazendo os seus crimes, quem é doido continua fazendo suas doiduras. Entendeu? Então eu não vejo sentido esse policiamento, principalmente quando se trata de livros, que é uma coisa em que ninguém vê. Se você não põe um livro na mão de uma pessoa, a pessoa talvez nunca tenha conhecimento que aquele livro exista. Se você não começa a divulgar o seu e-book ali numa rede social, numa internet, aquela pessoa que está vendo aquilo naquele momento, se ela não tivesse vendo aquela postagem de divulgação daquele e-book, ela nem saberia que aquilo existe. Uma outra treta que eu vi, que também me aborreceu bastante, uma editora por aí, que só recentemente, não sei porquê, começou a aparecer no meu feed, da minha rede social, ela anunciou que mudou a capa de um livro que eles têm, que eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, mas enfim, apareceu no meu feed, fui ver do que se tratava, e então a treta era essa. Eu preferia não ter visto, eu preferia ter tido aquele ímpeto de ter passado direto, mas não, eu não passei. Eu vi aquilo ali e fui querer saber do que se tratava. A tal da editora disse que mudou a capa de um dos livros deles, porque o livro foi feito, a capa foi feita com IA, inteligência artificial, né? E aí eles alegaram que não tinham na época consciência do quanto isso prejudicava um certo mercado envolvido, quanto isso era prejudicial para algumas pessoas. Então, agora que eles têm essa consciência, eles arrumaram uma pessoa que fez uma capa nova para aquela obra lá. Aí mostrou a capa nova. Ok, né? Capa nova parece que tem tudo a ver e tal. Só que, gente, assim, de novo essa história de IA, guerra contra IA. Aí eu fico pensando, tá bom, a editora tirou a capa de IA, que era uma capa bem legal, bem diferentona, né? E colocou aquela outra lá, porque o artista fez. O que impede uma pessoa de fazer uma IA, depois ela joga lá naquele editor de imagem que todo ilustrador usa, né? Aí ela joga a imagem feita pela IA ali e dá uns retoques, né? A mão ali nesse editor de imagem para disfarçar, né? Para tirar um pouco aquela cara de IA, né? Porque aí ele vai falar, não, fui eu que fiz a imagem, olha só e tal. Então, assim, vocês querem comprar a malandragem, é isso. Porque se você fala, eu uso IA para a capa do meu livro, você atrai uma horda de pessoas se manifestando contra. Então fica mais bonito você pegar um cara que fez uma capa e você não sabe se foi ele mesmo que fez ou se ele apelou para essa trucagem que eu acabei de explicar aqui, né? Quando você aponta que tal conteúdo é um lixo literário, que tal conteúdo faz apologia a crime, que tal conteúdo nem deveria ganhar espaço na literatura, no mercado literário, você tira da pessoa a vontade de ela ler. Não apenas aquele conteúdo que você está apontando, mas ela não vai querer ler mais nada. Ela não vai querer ler livro nenhum. Todo mundo sai perdendo. A editora tradicional, grandona, a editora pequena, a editora de fundo de quintal, a editora independente, a editora virtual, todo mundo sai perdendo. Os autores, os leitores, todo mundo sai perdendo. Graças a essas pessoas super fofas, maravilhindas, cheias de conceitos, cheias de argumentos na ponta da língua para justificar as coisas que elas colocam na internet, para justificar a censura, para justificar a discriminação,
para justificar as barbaridades que elas escrevem. Como é que a pessoa tem coragem de criminalizar um autor de uma obra de ficção? Como se o autor fosse exatamente aquilo em que ele estivesse escrevendo ali. Sendo que muitas vezes a gente sabe muito bem que obras com assassinatos, com abusos, com violências macabras, com rituais satânicos, obras com uma porção de ações deploráveis, muitas vezes elas são escritas por escritores que têm uma vida monótona, às vezes até conservadores, e usam esse mundo literário como uma válvula imaginativa de escape para uma vida tão monótona, tão entediante, tão sem graça, tão cheia de princípios e valores. Mas vai a leitora, escritora independente, que está aí lutando por um lugar ao sol, só porque tem uma editora, ela se acha a colunista literária. E começa a colocar um monte de borracha, um monte de patacoada em forma de palavras, deslegitimizando o trabalho dos outros. E pior, dando a entender que ali tem uma criminalidade, que ali tem uma maldade, que ali tem um autor que deveria ser investigado. Gente, aonde vocês estão com a cabeça? Aonde vocês estão com a cabeça? Veja bem, não estou falando de documentários, não estou falando de manuais, não estou falando de biografias, não estou falando aqui de enciclopédias onde se aprendem coisas até sérias, que envolvem até medicina, cuidados com o próprio corpo e tal. Não estou falando sobre isso. Não estou falando sobre esse tipo de leitura, que agrega, que traz conhecimento. Estou falando de ficção, estou falando de historinhas, para quem quer aí viajar um pouco na maionese. É disso que eu estou falando. Não me refiro a autoajuda, não me refiro a livros de conhecimento psiquiátrico, psíquico, não me refiro a biografias, não me refiro a manuais, não me refiro a enciclopédias. Eu me refiro apenas à ficção. Apenas à ficção. Eu sou a favor da liberdade literária, mas, sabe, tem um limite. Não, não tem limite. O limite, quando você acha que tem um limite, é porque aquilo lá não é para você ler. Ninguém está te obrigando a ler aquilo lá. Ninguém está te obrigando a ler aquela história. Você foi ler, você achou horripilante, todo o direito. Você pode falar mal, você pode meter o pau, você pode gravar um vídeo aqui e detonar. Mas a partir do momento em que você começa a querer criminalizar, a querer insinuar que aquilo é um crime, que o autor é um criminoso, aí você já está pegando pesado. Aí você não está fazendo uma resenha e você não está compartilhando o fundamento pelo qual você não gostou do livro. Você está querendo incriminar uma obra literária e um autor, um escritor. Aí já é uma coisa bem diferente. Se a história te horrorizou, igual eu vi lá, né? O conteúdo tem incesto. Pô, eu li um livro do Luciano Tassiano, o livro Elo. É a história de uma família envolvida em games, uma família que fez fortuna produzindo videogames. E aí o cabeça da família é assassinado e a empresa então passa a ser direcionada pela filha. Sendo que a herdeira legítima, na verdade, olha só, é a esposa, né? Mas a filha vai tomando as rédeas ali da situação, porque julgam que ela é a mais apropriada, que não sei o que, não sei o que. Tem toda uma série de coisas que só quem lê o livro vai saber. Por que é a filha que tomou ali a dianteira do negócio e não a mãe. E aí, tem um determinado ponto nessa história que tem um incesto entre a filha e a mãe. Eu achei completamente desnecessário aquilo, para aquele mote, para aquela obra, mas o autor quis colocar. E daí eu vou fazer o quê? Eu vou falar que ele é um criminoso, eu vou falar que ele é um pervertido, eu vou falar que ele é um doente, eu vou falar que ele é um maníaco, eu vou falar que ele precisa de tratamento, vou falar que é para fazer uma investigação para ver se tem algum material ali duvidoso no meio computadorizado dele, da informática que ele tem, que ele usa. Eu vou fazer isso? Não, cara. Eu li de boa a obra e tudo bem.
Tá tudo certo. O livro Elo é muito interessante. Apesar dessa passagem que eu considero descartável, mas ainda assim é uma história muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Não por isso, por outras coisas que tem na história. Uma história cheia de elementos, uma história carregada de humanidade, de perfis que a gente conhece por aí na vida real, entendeu? É uma história muito interessante, que tem assassinato, tem investigação, tem crime, tem disputa de poder. Tem uma série de coisas legais na história. Aí, porque tem aquele momento lá, aí eu vou querer criminalizar o autor. Vou querer criminalizar a obra. Vou querer que seja eliminada aquela obra. Vou querer que se faça um manifesto em repúdio àquilo lá. Não. Nada disso. Liberdade é liberdade. Ou a pessoa pode escrever o que ela quiser na ficção dela, ou então estamos numa censura. Uma censura lamentável, porque é a censura imposta por uma população. É a censura imposta pelo povo. E pelo próprio povo que lê, pelo próprio povo que está sabotando o próprio mercado literário que diz que tanto gostam. Complicado, né? É bem complicado. Vou ficando por aqui. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo. Ajude o canal curtindo o vídeo, deixando o seu comentário, compartilhando para alguém que você gosta. Considere também apoiar o canal com um valeu demais ou qualquer quantia direto no meu Pix. Isso me ajuda e eu vou ficar muito feliz.